Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, capítulo 15, amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Vamos continuar a nossa leitura, vamos continuar o nosso estudo da Palavra de Deus. Aleluia. Atos capítulo 15, os irmãos acharam aí? Posso ler? Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar. Nós lemos que o apóstolo Paulo e Barnabé e os demais apóstolos saíram pelos confins da terra, a pregar o Evangelho. E eles pregavam, estavam na cidade de Antioquia, e a cidade de Antioquia era uma cidade muito grande. Naquela época ela era a terceira maior cidade do mundo, do mundo habitado na época. Então os apóstolos se maravilharam tanto com a pregação do Evangelho, com a aceitação do Evangelho, porque o povo estava se convertendo, muitos se convertendo. Então chamaram Paulo para lá, chamaram Barnabé, eles foram para lá para consolidar aquele povo. E vieram alguns irmãos da Judéia, alguns judeus, alguns irmãos da religião judaica. Eles desceram para aquelas cidades que eles estavam pregando, mais precisamente para Antioquia, E eles pregando lá, aí vinham os irmãos, os crentes, os da lei dos crentes, melhor dizendo, os da lei de Moisés, Os irmãos que foram convertidos, que se converteram, que aceitaram Jesus, que criam que Jesus era o único Deus, que estavam vivendo o período da graça, que não existia outro. E Paulo pregava, e Barnabé pregava, e o Isaac pode sentar aqui com o Bruno, por favor. Senta aqui os dois, para vocês aprenderem a palavra de Deus. Ok? Estou esperando. Então, como eu estava dizendo, o que eu estava dizendo? Os crentes, as pessoas que se converteram na realidade. Jesus. Glória a Deus. Eu me perco quando eu vejo assim, muita menino bagunçando, principalmente quando é o meu menino. Aí eu me perco mesmo, mas amém. Deus vai trazer a graça. O apóstolo Paulo estava falando sobre a pregação, a salvação pela graça, porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, e vocês têm que aceitar Jesus como Salvador. E em outros lugares pregavam, e eles perguntavam: irmãos, o que nós precisamos fazer para ser salvo? Vocês têm que aceitar Jesus, vocês têm que se arrepender dos seus maus caminhos e serem batizados, vocês vão ser salvos. Ok, maravilha, pô. Nossa, é só isso? Que bênção, então vamos lá, Onde é que está a água? Vamos ser batizados e tal. Mas, como eu disse, vieram os irmãos da Judéia, uns fariseus, os irmãos que se converteram do judaísmo, da religião judaica, entraram no cristianismo, mas começaram a introduzir a lei dentro da igreja. E aí eles começaram a pregar isso aqui, dizendo, onde nós falamos dizendo: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar. Paulo pregava que era pela graça, que a lei agora não precisava você observar, e os irmãos que vieram da Judéia vinham atrás desfazendo o que Paulo, não totalmente desfazendo, mas acrescentando no Evangelho, sempre que não havia necessidade de acrescentar nada, Então eles pregavam e diziam: olha, tudo bem que é pela graça e tal, mas vocês têm que se circuncidar. Quer dizer, vocês têm que continuar observando a lei de Moisés. Primeira coisa que você tem que fazer é circuncidar. Era isso que eles estavam pregando, quer dizer, trazendo as obras da carne, as obras mortas, aquilo que não era possível de se cumprir,
vocês tudo bem, aceitam Jesus, mas continuam na lei do judaísmo. Vamos continuar para a gente entender melhor. Verso 2: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então Paulo e Barnabé e os demais irmãos que estavam naquela cidade, começou-se uma discussão contra os que vieram de Judeia, da Judeia. Falou, não rapaz, para que isso? Jesus já cumpriu toda a lei, não precisa mais dessas coisas. E a discussão foi tão grande que virou uma contenda entre os irmãos. Pode falar. Jesus já tinha falado antes sobre isso, né? Falando que a lei era para quem dele para frente, para não misturar o vinho novo com o vinho velho. Exatamente. E eles ainda ouviram e exatamente. E foi exatamente isso que Jesus quis dizer quando ele usou o vinho novo e o vinho velho. Não se põe vinho novo em outros velhos. Quer dizer, não se traz ninguém recebe, o outro, no caso somos nós, que é o recipiente do vinho. Não é possível colocar o vinho novo, que é o Espírito Santo, que é a graça, nos outros velhos, quer dizer, naqueles que vivem pela lei, que vivem na lei de Moisés. É exatamente isso que ele estava falando. Então eles discutiram e ficaram chateados uns com os outros, aquela coisa e tal. Aí falaram, não, vamos resolver essa questão, porque não pode. Eu estou pregando e você vem atrás e bagunça tudo aquilo que eu preguei, você vem desfazendo o que eu falei, você vem acrescentando aquilo que foi falado. Então, pegaram os irmãos e falaram, envia Paulo e Barnabé lá para Jerusalém e vão conversar com os apóstolos, os demais apóstolos, com os anciãos, os colunas da igreja, e vamos ver qual que vai ser o concílio, Então isso aqui foi chamado de o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, a primeira vez que os apóstolos e a igreja tiveram uma questão difícil para resolver, Isso aqui é maravilhoso, igreja é isso. Será que nos dias de hoje, ou na nossa realidade, existem questões que nós precisamos nos assentar como anciãos, que fala de pessoas sábias, Vadinho? Pessoas de cabelo branco, já que tem muita sabedoria, está ali o Cleo de cabelo branco, eu estou começando a Pessoas, os anciãos da igreja, os líderes da igreja, os apóstolos, as colunas da igreja, os profetas e tal. Tem coisas na igreja que acontecem que a gente se reúne como igreja, vamos tratar desse assunto. E este aqui era um assunto muito sério, era um assunto que estava se tratava de salvação, o assunto mais sério da igreja, Quem tem salvação, quem não tem salvação, o que eu preciso para ser salvo, o que eu não preciso para ser salvo. Eles se reuniram para tratar deste assunto. Então vamos lá ver o que aconteceu. Verso 4, É isso? Não. 3. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Então eles saíram daquela cidade e foram rumo a Jerusalém. Só que antes de Jerusalém tinha muitas outras cidades, e o apóstolo Paulo, que era um evangelista nato, ele não perdeu a oportunidade. Toda cidade que ele passava, para aí motorista, para o ônibus, para o trem, para a carruagem, na realidade a carruagem, para o camelo aí, para a comitiva, para tudo aí que nós vamos descer aqui, porque esse povoado precisa ouvir falar, Samaria, todos precisam ouvir falar do Evangelho. Ele não perdia tempo e saía pregando o Evangelho para o povo, como você faz, irmão? Amém. Quando você vai num lugar, você nunca perde uma oportunidade, Você vai visitar um parente seu, você vai visitar um amigo seu, você não perde a oportunidade. Você está sempre pregando, você está sempre dando testemunho do Evangelho, falando a respeito de Jesus Cristo, a respeito da salvação, a respeito da vida eterna. Eu sei que você faz isso e você vai fazer mais e mais e mais. Amém. Cada vez em nome do Senhor Jesus, assim como o apóstolo Paulo fazia e os irmãos. E eles davam grande alegria a todos os irmãos. Irmãos, e como nós nos alegramos com esse tipo de testemunho, Quando você ouve um testemunho como esse, de que pessoas estão sendo salvas, que vidas estão sendo batizadas, e nós precisamos batizar, amém, irmão? Amém.
O último batismo que nós tivemos aqui foi do Jorge e da Giovana. Mas glória a Deus, tem sido muito frutífero, né? Tem sido uma bênção esse casal, essa família, tem sido tremendo, né? Domingo você vai dar o testemunho de novo? Ou não? Amém. Da célula que está acontecendo lá, né, Jorge? Do que Deus tem feito, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Mas nós, como igreja, irmão, nós precisamos batizar. A igreja precisa. A igreja precisa dessas coisas. Pregar o evangelho, ganhar almas, batizar. Amém. Amém? Consolidar, né? Consolidar. Consolidar. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo fazia essa consolidação também. Verso 4. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Então sempre eles tinham novidade para falar, sempre falar, paz, Deus tem feito grande coisa no nosso meio, nós temos pregado e coisas têm acontecido, as pessoas têm sido salvas, elas têm sido curadas, eles sempre davam testemunho. E é muito importante, irmãos, quando você tiver um testemunho desse, fale aqui na igreja, essa oportunidade, quanto pode, quanto nós podemos dar muitas oportunidades. Aleluia. Por exemplo, o Jorge foi lá e abriu a célula, né? Tem quantas bênçãos para contar, conte mesmo, isso vai encher o coração dos irmãos de alegria. E em pleno domingo. Olha só. Até a questão da Francisco Adila, depois da viagem, chegou contando também esse testemunho. Exatamente, isso aí, ó, Francisco, Adila, que foram lá para Mato Grosso do Sul, né? Tanto já tem testemunho, hoje eles estão sabendo de pessoas lá, a sua mãe, né, Francisco, fez questão de falar que não bebeu mais depois do dia que vocês foram lá. Então quer dizer, são testemunhos que a igreja precisa saber, isso fortalece e isso alegra o coração da igreja. A igreja é motivada. Então no dia que vocês quiserem dar um testemunho como esse, toda a igreja, pastor, tem um testemunho para dar. Tem um testemunho assim, assim, assado. Isso é importante. Você vê que o apóstolo Paulo, ele pregava para os não crentes e para os crentes ele dava testemunho. Coisa maravilhosa, né? Isso é a igreja. Verso 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Aqui fala da seita dos fariseus, né? Você se lembra quando Jesus falava, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, né? Alguns deles se converteram. Alguns da seita dos fariseus se converteram e iam para o evangelho. Só que, irmãos, é a mesma coisa de você trazer crente de outras igrejas para a igreja. Vai dar trabalho. Pode ser que não. Toda regra tem sua exceção. Mas na maioria dos casos, porque tem igrejas que gostam de buscar os crentes de outras igrejas, né? Isso dá um trabalho, você pesca no aquário dos outros. Você sabia que tem denominação que eles não vão atrás de quem não é crente, eles só vão atrás dos crentes. E eu sou um alvo que há muito tempo não tenho sido mais, mas foi um alvo muito forte de uns irmãos assim. Tentaram nos levar a todo custo e mudar a placa da igreja aqui e botar outro nome. E a vida para salvar para o menino de salvo. Pois é, nossa missão é outra, não é ir pegar crente ali da Assembleia, não. Glória a Deus, Deus abençoa os irmãos da Assembleia, Deus abençoa os irmãos de todas as igrejas. A nossa missão é atrás dos não crentes. Agora, não, é porque eu senti vontade de ir e tal, amém, sejam bem-vindos, né? Quem quer que seja, sejam bem-vindos. Está desviado. Então a pessoa está desviada e tal, mas não é um intuito. E sempre, não sempre, vamos mudar essa frase, né? A maioria das vezes as pessoas dão trabalho. Por quê? Porque ela aprendeu lá diferente. Ela aprendeu lá que para ser batizado nas águas precisava vender a televisão, não podia ter televisão. Muitas coisas desse tipo, né? Coisinhas que ela vem e tenta. Tem que ser casado. Isso, é tantas coisas, tantos detalhes que a palavra mesmo não exige, mas que são as religiões humanas. Aí eles tentam implementar. A prima disse que lá onde ela estava frequentando, disse que o
pastor falou que tem que ser batizado no rio, né? Olha, outro acho que já acrescentou, tem que ser Aí ela no rio. perguntou se você batizava onde? Eu vou batizar na piscina. Aí ela, não, porque disse que tem que batizar no rio, porque a água corrente vai uma água na piscina pra jogar na fora. Deus ou não. Você foi batizado no rio? Olha, eu fui batizado na piscina. A água na piscina vai jogar na fora depois de descartar. Outros acreditam que é por aspersão. Eles pensam que só basta só jogar umas aguinhas, entendeu? Então quer dizer, esses tipos de pessoas que vêm de outras igrejas, pois é. Aí normalmente elas vêm tentar mudar. Aí você está aqui há 3 anos, não, assim não, vou fazer assado, né? Então tem um lugar no Brasil que só tem água empoçada e quando chove. Então eles Coitado lá do povo que não tem água, né? Lá, por exemplo, algumas cidades do Nordeste. Na África tem alguns pontos aí que você põe na internet e o cara batiza e não possa de novo. Isso. Sempre assim você fala, Então quer dizer, coitado desse povo, né? Coitado, misericórdia. Aí eu falo assim, porque lá na Europa todo mundo tem banheiro. Ele visitava as casas e já batizava no banheiro do Ela cara. tem uma coisa mais prática do que essa. Já vai lá, batiza lá mesmo. E a pessoa para ser batizada tem que ser batizada pelo Espírito Santo, nas águas, muitas vezes. Pois é, tem que ter nas águas, né? Mas a água corrente é o Espírito Santo que é corrente, né, Cleo? Essa é a água corrente. Do seu interior fluirão rios de água viva, fluirão como cachoeira, vai estar fluindo em nome do Senhor Jesus. Então, alguns da seita dos fariseus se converteram e começaram a acrescentar essas coisas. Não, ó, tudo bem, mas tem que circuncidar. Quando Paulo chegou para contar a história, eles reafirmaram, não, realmente tem que se circuncidar mesmo, tem que observar a lei de Moisés, verso 6 agora. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: irmãos, houve contenda. Será se a gente pensa que no nosso meio pode haver uma contenda, né? Uma vez ou outra, mas em nome de Jesus vamos professar que isso não vai acontecer. Meu fala havendo grande debate. Né? Pode ser que não aconteça, vamos profetizar, mas se acontecer, não se escandalize. É normal entre os apóstolos de Jesus que andaram com ele, povo. Quando eu estava fazendo o Instituto Bíblico, né? Aí teve o bispo Mauro fez um debate sobre quem acreditava na uma vez salvo, sempre salvo, né? E quem não acreditava, o arminianismo e o calvinismo. Aí começou o debate, os que acreditavam de cá numa coisa, os que acreditavam no outro lado, começou a ter discussão. Eu falei, não, é assim, porque é assim. Aí eu falei assim, não, é assim. Aí começou a virar discussão mesmo. E se brincar, né, amigo, parte pra briga, viu? É como Jesus disse, né? Tentar crescer. Exatamente, não se põe o sol sobre a sua ira. Quer dizer, não deixe escurecer antes que você resolva a questão com seus irmãos. Né? Mas que pode acontecer, nós somos seres humanos, né? Somos passíveis dessas coisas. Amém? Verso 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: homens e irmãos, eu penso que ele deve ter dado um berro aqui, né? Um grito. Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. O irmão se lembra de Cornélio, quando Pedro foi lá e pregou. Cornélio não era judeu, então eles foram lá e pregou, e Cornélio e toda a sua família aceitaram Jesus naquele dia, né, se arrependeram e foram batizados naquele mesmo dia. Todos foram batizados naquele dia. Pois é, rapaz. Será onde é que foi, hein, Alexandre? Acho que era num poço. E todos foram batizados. E Cornélio era um cara montado, talvez tinha banheiro lá na casa dele. Naquele tempo, ele ficava Uma piscinona, né? tipo um chácara mais bonito, cara, né? Aí tinha um lugar, e ele sempre tinha um lugar de banho, né? E eles tudo, aqueles
mostra as piscinas. Então Né? você vê que o povo de Israel, os 3 milhões de pessoas, nós falamos aqui, os 3 milhões de pessoas que saíram de Israel, eles foram batizados no mar. E a água nem molhou o pé deles sequer. E a água nem sequer molhou os pés deles, você não sabe disso. Só os respinguinhos, né? Talvez venha só uns chuvisquinhos, o peixe talvez pulando de um lado para o outro assim, molhou eles, alguma coisa assim. Né? O vento, aquela. Mas a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, se não me engano, capítulo 10, que eles todos, né, Alexandre, foram batizados no mar, quando estavam atravessando o mar. Aqueles que passaram no mar morreram. Todos eles morreram no deserto, apenas os filhos dele, Josué e Caleb. E os que não morreram, Jesus fez a mesma coisa no Rio Jordão. Atravessaram o Jordão e eles foram batizados. Quando É Josué. verdade, todo mundo tem uma tática. Jesus, agora eu pego tudo uma vez. Esse batismo no mar foi pela fé deles, né? Não, eles nem sabiam. Olha que eles nem sabiam que estava sendo batizados. Então, mano, a tática de Jesus. Outro detalhe muito importante, eles nem sabiam que estava sendo batizado. O apóstolo Paulo é quem falou isso. É o único lugar na Bíblia que eu sei que fala sobre isso. Lá no Velho Testamento Deus não fala. Mas no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala, eles todos foram batizados. Olha, chega me arrepiei. Porque na verdade não tinha batismo. Não existia o batismo, nem nas águas, nem no Espírito Santo. Mas todos foram, como o Alexandre falou, quando Josué foi tomar posse da terra prometida com o povo, o Rio Jordão se abriu e ali eles passaram. Aí já não fala, aí é o Alexandre que está falando. Todos foram batizados, né, Alexandre? Exatamente. Aquelas pessoas, os que morreram todos ali, morreram um dia e morreram. E os filhos deles e netos que passaram. Aí eles foram batizados. Pois é, inclusive eu falei sobre isso na minha pregação, não sei qual foi uma das pregações, eu também até usei essa ousadia. Mas tem? Então, glória a Deus. Eu não estava nem sabendo que tinha, nem sabia que tinha na Bíblia, né? Mas agora já está falando que tem, eu acredito nele. Então todos foram batizados no Rio Jordão também, os filhos de Israel, os filhos deles que nasceram, porque eles morreram, né, lá no deserto. Passaram e eles sabiam que estavam sendo batizados? Não sabiam. O apóstolo Paulo falou que eles foram batizados, né? Pelo menos lá no mar vermelho. Uma coisa em Hebreus também fala que para deixar de doutrinas, né, de obras vãs e pregar em posição de mão, quer dizer, orar pelos irmãos e batismo, que é a salvação. Exatamente. Está incentivando a fazer isso. Então vamos continuar aqui, né? Onde nós estamos? Verso 7, é? 8. Eu acho que eu não terminei o 7, não. Não terminei, né? Terminei. Falando de Cornélio. Verso 8. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Glória a Deus. Amém. Irmão, você vê que o tema central da pregação gira só nisso, né? É Jesus Cristo, é a salvação, é o arrependimento, é o batismo. Eles não discutiam sobre outro assunto. Você lembra de algum outro assunto de discussão? Eu não lembro. A discussão era sobre salvação, é o tema principal da Bíblia. A gente é que começa a querer inventar outras coisas, né? Se deter sobre outros assuntos e tal. Mas o tema principal da Bíblia é a salvação. É Deus querendo resgatar o seu povo. Até às vezes dá para confundir, achar que é a condenação, né? Mais condena do que prega a salvação. Verdade. Vai para o inferno por isso. E João disse que Jesus não veio Jesus não veio para condenar ninguém. Pelo contrário, ele veio salvar. Porque o homem, na realidade, já está condenado. Mas Jesus veio salvar aqueles que estão condenados. Quando ele se converte, quando ele se arrepende dos pecados e passa para o reino do Filho de Deus, aí ele sai da condenação e vem para a salvação. É isso que acontece.
mas ele não vem condenar ninguém. Ele mesmo disse uma vez, ele falou assim, eu não condeno vocês, quem condena é Moisés. Quer dizer, quando ele diz quem condena Moisés, ele diz quem condena é a lei, que vocês a lei tanto... que alimenta o pecado. a lei que vocês tanto querem seguir, né? Que vocês não querem a graça. Então ele está falando aqui, verso 12, então toda a multidão se calou. Quando ele falou isso, a multidão se calou. Aquele povo lá que estava lá, os irmãos brigando, rasgando aqui, não, tá, herege, não sei o que. Verso 12, então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo, homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito, depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busquem ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas as coisas. Estas coisas conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Amém. Então este Tiago, ele traz a memória inclusive da seita dos fariseus, né? Mas vocês sabem dessas coisas, mas não atentaram para isso. Ele está falando assim, as escrituras concordam com isso. Quer dizer, as escrituras estão dizendo que isso é assim mesmo. São as escrituras que falaram antes delas acontecerem. Agora o problema é o que o Paulo explicou lá na frente, né? Quando se é lido as escrituras, é como se o véu estivesse colocado na frente deles. Eles leem, mas não compreendem. Eles não entenderam aquilo que estava escrito. O que ele está tratando aqui? Da salvação pela graça. Ele está falando que o tabernáculo caído de Davi ia ser reerguido. O que é o tabernáculo caído de Davi? Davi, nós sabemos que era um homem segundo o coração de Deus, e que Deus olhava o coração de Davi, e que Davi muitas vezes pecava, mas se arrependia, e pela graça de Deus, naquela época, ele era salvo, ele era perdoado. Porque se Deus fosse tratar com Davi pela lei, Davi tinha sido fulminado do primeiro erro. Porque, irmãos, qualquer pessoa que fosse pego cometendo adultério, ele era apedrejado segundo a lei. Tanto o homem quanto a mulher, não era só a mulher não. Davi era como segundo o coração de Deus, porque ele admitia o erro dele. Ele Exato, tentava cobertar o erro dele. Exatamente. Ele era claro dentro Ele reconhecia, né? E deixava o pecado. E era o que Davi era isso. Ele Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele errava, mas ele reconhecia os erros dele, ele se arrependia dos erros dele. Ele não tentava encobertar os erros dele como Saul fazia. Então ele diz, eu reedificarei o tabernáculo caído de Davi. A adoração que vem do coração, os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Eu vou reedificar para que o restante do povo busque a Deus também e sejam salvos. Então eu vou congregar todos eles. Então o que Deus fez? Pegou povos de todas as nações, de todas as tribos, línguas, de todos os lugares, e juntou num lugar e fez um só povo, chamado a igreja do Senhor. Então ele está falando assim, isso, as escrituras concordam com isso. Mas por que vocês não compreendem? Vocês leem, vocês são mestres da lei, vocês explicam, vocês sabem de cor e salteado, sabem decorar da lei, mas vocês não observaram isso. As escrituras concordam com isso. Então isso não é coisa demais, não. Isso não é nossa, que coisa. Eu não sabia disso, estava escrito. O véu, né? É o véu que se partiu. Isso, é o véu. A única explicação é porque quando se lê, ainda tem um véu sobre. Aí começa a colocar e acrescentar a doutrina de homem. E aí a água tem que ser corrente. E aí tem que ter, não pode ter televisão para ser batizado. E aí não sei o que mais. Tem que ser no rio, né?
cortar Quer cabelo. dizer, pode cortar a salvação, na realidade, ela está numa estrada limpa, aí o cara começa a pôr pedra na frente, que é o cara não só- chegar lá. E põe aqueles obstáculos, igual aqueles caras de Só vai os corrida, jogadores tem de corrida, os outros caem tudo antes de Quem não chegar. dá conta, meu irmão? Então já não é mais pela graça. Falar que não pode cortar cabelo, engraçado, porque cabelo cresce então. Então deveria não crescer, né? Você corta ele fica. Então Mas já ele não, cresce tão rápido. já não é pela graça. Então que graça é essa? Como assim? Que graça? Se é pelas obras, se é pelo que eu faço, se é pela minha força, se é porque eu sou santinho, porque eu sou bonzinho, então já não é graça. Então foi em vão a morte de Jesus na cruz. Se é dessa forma que eles estão dizendo, né? Então vamos continuar, verso 19. Por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Então, aquele concílio, aqueles irmãos cheios do Espírito Santo, irmãos, olha quem estava lá: o apóstolo Paulo, Barnabé, João, Pedro, Tiago, os irmãos, os apóstolos, exceto Estevão, que tinha sido apedrejado, e o Tiago, que era discípulo de Jesus, que esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. O Tiago que foi passado a degola no pessoas. Os outros estavam todos lá, irmão. Outro João, Não. o outro Marcos também, que o Pilatos mandou matar antes, depois ia ser o Pedro. Não, ele mandou matar foi o Tiago, aí depois que ia ser Pedro. Então esse João Marcos, inclusive, vai ter uma discussãozinha agora também por causa dele. Os irmãos, os apóstolos brigando por causa do João Marcos. É, que nem aí, ó. Ele deu essas 4 Isso, diretrizes, né? para poder, né, ser salvo. Não que precisava, é como hoje a igreja, não que precisa de algumas coisas, mas para não abrir contenda ou se rebelar contra o líder, o cara faz. É. Só Ele pra diz fazer assim, isso, ó, não que precisa. farás bem se fizer isso. Mas, irmão, para você ser salvo, não é exigido o batismo nas águas, sabia disso? Eu também já. Não é. Esse dia eu tava Não falando é isso, obrigatório o batismo. Por que eu sou batizado então? Porque eu amo a palavra de Deus, eu quero cumprir a palavra de Deus, porque eu quero falar para todo mundo ver, olha, eu creio na palavra de Deus e eu estou aqui como um sinal. Estou aqui me batizando como um sinal para todos aqueles que verem de que eu creio como testemunho vivo de que a palavra de Deus é maravilhosa e eu faço questão de cumprir a palavra de Deus. Mas o ladrão da cruz foi batizado e ele foi salvo. Tudo aquele Quem que disse foi mandou o Jesus. nome na hora da morte, eu não vou. Será salvo. Então não é pelo batismo. O batismo é um ato, né? É um ato e é bom ser Prova batizado. de amor, né? Hã? É para Uma conversão, prova. né? E para arrependimento de pecado, para perdão dos pecados. Conversão que eu falo assim. Conversão, mudança de vida. Tipo, fala que quando batiza, vamos supor que a salvação eu vou ter por acreditar em Jesus, por, né, chamar o nome de Deus, mas eu tomo uma vida errada, aí eu vim aqui para a igreja, aí eu continuando aquela tribulação, aí eu vou e batismo, aí fala que quando batismo ali, morre a criatura e nova criatura de Jesus, ele já vai andar para o outro lado. É bom para mim o restante da minha vida, não para a salvação. Você ser uma nova criatura. Paulinha, você. Exatamente, é para isso que serve. E hoje é bom demais porque tem internet, você filma, joga na internet, põe foto, põe lá na estante, põe lá no quadro, tá lá como testemunho. Eu fui batizado, eu cumpri aquilo que a palavra de Deus pediu para me fazer aqui, ó, com todo prazer. Por quê? Porque eu amo a palavra de Deus. Aí eu faço. Amém, irmãos? É igual o óleo, a questão daquele óleo da unção. Aquele óleo ali tem algum poder? Não tem.
você tiver fé. Mas a Bíblia diz que é bom usar o óleo. Por exemplo, tem algum enfermo no vosso meio, chama os presbíteros da igreja e unja ele com óleo. E a oração da fé vai salvar ele, né? Vai curar ele. Mas o óleo em si mesmo, você vai lá no supermercado e compra. Não é, irmão? Só o óleo. O pastor lá, Alexandre, lá do Nação Jovem, lá comprou foi um óleo com orégano. Foi, E alho. com orégano, Alho e orégano. lá em Rio Verde. Você lembra? Eles esqueceram do óleo, foi na última hora lá. Não, quando ele olhou, chega com orégano. E alho. Era alho e orégano. Quer dizer, qual o problema? Não tem, aí tá um cheirinho de orégano. A diferença é essa. Temperado. Se vocês estão preocupados com cair, você tem que preocupar com cair. Você tem que preocupar com levantar. O mais importante, né? É o mais importante. É claro. Já vi gente ungindo óleo de cozinha. Na hora não tinha o óleo. Já fizemos isso várias vezes nos encontros, quando, nossa, acabou o óleo. Ah, não tem óleo de cozinha, vamos lá. Já fizemos na célula lá com o Zé Luiz, várias vezes, óleo de cozinha. Nós já fizemos também, se eu não me engano, na igreja. Não, né? Graças a Deus deu condição para comprar o azeite, né? Já vi, assim, o óleo passando assim, sem nada. Já vi também lá nos Pelos Povos, lá uma irmã que foi pregar lá e pingava o óleo dela assim. Por isso eu fui uma vez, não chegou a pingar não, mas você tipo. Olha, isso aqui é o poder de Deus, irmão. Não é a coisa natural, é a coisa. É a intenção no coração, Deus age. Então, irmão, só para frisar aqui, eles, no final daquela discussão, daquelas contendas todas, eles chegaram no consentimento. Qual foi o consentimento? Não vamos impor carga pesada sobre os irmãos de outros países que estão se convertendo, mas nós vamos falar para eles que eles devem se abster do sexo ilícito. O que é o sexo ilícito? É sem compromisso, né? Fora do casamento. É o sexo errado, né? Porque o sexo correto é o homem e a mulher, essas coisas. E o que mais? A carne sufocada. O que é a carne sufocada? Estrangulada, né? Essa, né? A gente mata galinha assim. Estrangulada sem sangrar. Ela tem que sangrar. O animal tem que sangrar. O sangue tem que ser derramado no chão. Não sabia. E não pode se comer o sangue também. Eles falaram. Quantas vezes eu comi sangue, né? Lá no Maranhão a gente ia comprar a galinha, matava lá na hora, a recomendação, traz o sangue para fazer o molho pardo, né? E a gente comia e tal, porque não sabia. Era patel. Eu me lembro da Rainha, né, mãe? Ela que leu lá e falou, ó e tal. Aí a partir dali nós nunca mais comemos sangue. No caso, minha avó era ensinava. Eu fui lá em Cristalina, lá onde nós estávamos, os caras matou um galo, na primeira vez matou um galo e eu falei, nossa, se eu comer esse galo vai ser uma vez. Quando eu fui ver, estava com sangue. Aí eu falei, oh, meu Deus. Por causa da consciência, se eu não tivesse visto o sangue, eu poderia comer sem problema, a Bíblia diz. Mas por causa da consciência, eu vi quando ela pôs o prato lá e aparou o sangue. E eu ainda fiquei orando, Senhor, que eles esqueçam de colocar esse sangue, né? Que eles esqueçam. Chutou a vasilhinha. Metiu o pé lá no sangue, né? Aí eu fiquei naquela expectativa, quando foi no final que eu fui ver lá, eu vi lá, você reconhece que tem sangue. Ela estava acampado, meu cunhado disse, comprar dois frangão grandes, pegou o frango e rodou o frango, né? Rodando, né? rodando, eu estava sufocado, né? Eu desde pedir pra matar o frango assim. Então não faça isso. O antes disse que matar era com dente, né? Misericórdia. Mordida na cabeça. Ficar com a cabeça do frango na mão. Aqui ele fala para não comer mesmo, né? Faz bem se não comer. Se você for ver essa recomendação dele, quando Deus fala para Noé que partiu do momento de Noé que Deus liberou para o homem comer carne
passos no Novo Testamento que fala também para não comer. Viu? Então, vamos continuar aqui. Aí ele diz que não se deve o sangue e a outra coisa é a fornicação, né? Que é o sexo. Porque, verso 21, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, irmãos, vamos parar por aqui, né? Infelizmente, nosso tempo é curto, mas graças a Deus. Já deu para aproveitar bastante. Isso. Então, eles determinaram no final da reunião que eles tiveram: olha, vamos escrever essas 4 coisas. São 4, né? Não comer carne, não comer sangue, não comer carne sufocada, se abster da fornicação, que é a relação sexual ilícita, e da idolatria, né? Coisas oferecidas a demônios e tal. A idolatria, né? Coisa que ele falou. Converter-se, abstendo da contaminação dos ídolos. A contaminação dos ídolos, né? Que é a idolatria e tal, e comer coisas oferecidas aos ídolos também. Também saiu discussão sobre isso, porque ele, é que nem ele falou ali, o Moisés, na época de Moisés lá, não era proibido comer carne, mas ele não comia, é porque ele só criava bicho quem oferecia. Aí eles pegaram e faziam tipo comer um frango de macumba. Aí os caras ficam brigando por causa disso. Mas, irmãos, é interessante, né, que... É igual tem uns O cara não podia crentes meio um saquinho ignorantes de carne, que fala que vai comer. Vai comer essa galinha oferecida aqui, se não pega em mim, só não. queria era o sangue, a Ai, carne. mas tá comendo Não oferecido. tentará o Senhor Deus, né? Não pode tentar Deus. Pessoas falam assim: se eu ver uma galinha ali oferecida, eu pego e como. A Bíblia diz para você não tentar Deus. Eles falavam né? assim que uns compravam carne no açougue, né, e orava para Deus abençoar. E o outro não acreditava que a oração do outro podia abençoar. Isso, e mas ficou a oração, aquela contenda. a Bíblia diz que a oração da graça, ela tira qualquer maldição. Agora, por causa da consciência, primeiro ele fala assim: você vai no açougue, compra de tudo, sem perguntar: esse aqui é friboi? Qual Deus? É friboi? Ou foi oferecido? Agora falar nisso aí, irmão, aqui no Brasil nós somos os maiores exportadores de gado do mundo árabe. E o árabe só come carne se for sufocado. Se não for sufocado, se o abatedor não tiver virado para Meca, e se não tiver um sheik deles lá orando para que Allah receba, eles não comem. Já os de Israel vieram aqui no friboi. Agora aqui na Friboi eles vendem para Israel, eles têm que matar o bicho. Tem que sangrar. E eles vêm aqui para ver se realmente está sendo assim. Que vai para lá, que sempre um Não como Só que ele manda dinheiro, né? Ele sufoca para um e sangue para outro. Mas quando ele é sufocado, acho que a carne deve ficar diferente, né? Mas ele a carne. O sangue penetra mais na Mas carne. aquilo ali também. É aquilo ali também que o Francisco acabou de falar aqui, irmãos. Por que nós temos aquele padrão de toda vez antes de almoço, jantar e café, orar agradecendo? É o que o apóstolo Paulo fala: meu filho, sempre que você agradece. Agradece Você porque... não sabe se o cara resolve Ele falou assim, ele falou: quem quiser comer e achar que Deus vai perdoar, vai. Agora quem é fraco, não consegue, não come. Agora, se quando do açougue souber que você é crente, né? E for lá e falar assim: ó, não como dessa carne que foi Aí sufocada. Aí você. Causa da consciência. Causa da consciência. Causa da consciência. Paulo falou pra nós não perguntar. Não pergunta. Amém, irmão? Vamos orar. Essa discussão é boa, essa participação é boa. Viu? Vamos orar e agradecer a Deus porque Deus nos proporcionou isso, né? Conhecer da palavra, aprender mais na palavra dele. Tá. Vamos fazer. Não foi vontade de Deu tão churrasco. vontade de fazer o churrasco. Você vai botar na mão? Vai, você. Pega aqui na minha mão. Coisa boa. Vamos orar contigo aqui. Vou pegar a hora aqui. Vamos aproveitar e vamos fazer umas orações aqui. Vamos orar pela Adriana primeiro.
a igreja orando com a fé. Depois pela Giovana, aniversário dela, se quiser dar parabéns depois. Hoje. Ixi, então o churrasco vai ser indireto. Flávia já levou uma. Zaque! Flávia, é o meu. Deus toca o coração dele para que ele possa fazer isso. Quem quer oração no caso de enfermidade, então, vamos orar por esse motivo agora, tá? Isso. Mas pode vir, pode vir aqui. Vamos orar. Todos esses aqui, estenda a mão na cara, pega o olho aqui. E que tem sentido de Deus entregar no homem, entregar no homem. Creu! Vamos orar, a criança precisa de ser curada de uma infecção que estava na bexiga, urinária. Vamos orar para que seja curado em nome de Jesus. O Isaac teve que ir no postinho hoje para fazermos uma consulta, bronquite. Pegou uma irmã? Ah, tá. E a minha mãe pegou meu tia Luísa, que precisa ser curado também. Câncer na próstata, né? Amém, irmão? Vamos orar com a oração da fé em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero que ainda vai ser Então vamos orar pela